Senhoras e senhores, venha comigo nessa jornada do começo ao fim, do jeito que eu ensino quando eu dou curso, mostrando do começo ao fim como é que a gente chega no ponto de véu com uma receita. Então, vou acompanhar o vídeo por aqui e na tela eu vou colocar o vídeo junto aqui, vamos acompanhar junto. Então, aqui eu já coloquei a farinha, certo? E a gente faz sempre aquela primeira misturada dos ingredientes, sal, açúcar, fermento, etc. Já estava aí tudo misturado, às vezes dá para misturar na mão. Note que a minha maceira aguentava muito, essa bonitinha aqui do meu lado, né? Ela aguentava muito mais farinha do que tem aqui. Então o que ocorre? Ocorre que ao colocar uma quantidade pequena de farinha na maceira, a gente tem a tendência eu chamo a maceira fica batendo boba, fica batendo vazio, demora mais para dar a primeira agrupada, por isso que o vídeo ficou um pouco longo. Lembrando que assim, como esse vídeo ele é longo, mostrando o processo inteiro, você tem todo o direito de clicar aí no botão de adiantar, atrasar, etc, para ver cada etapa. Eu vou acompanhando aqui, assistindo o vídeo junto, e conforme vai acontecendo alguma coisa relevante, eu vou fazendo os comentários. Então, se você dedicar aí 30 minutos, uma hora aí da sua vida para entender isso daqui, nossa, vai ajudar demais a você entender o que é o ponto de véu, que é super importante na panificação. Então, ó, aqui praticamente toda a água da receita já foi colocada ali de uma vez, uma quantidade muito pequena, eu deixei para colocar depois. E a maceira ela tá trabalhando aí para começar a fazer a mistura. Vê como ela bate bastante boba, sabe? Ela não está conseguindo pegar tudo. Então, algumas maceiras funcionam melhor para pegar mais rápido essa massa, mas nesse caso aqui típico, a maceira é boa, né? O caso típico é porque foi colocada uma quantidade muito pequena de farinha, o mínimo, né, que ela aguenta. E nessa receita eu uso massa fermentada, massa velha, para ter fermentê, né? Então, quando a massa entrar, eu aviso. Então, nesse caso agora, a gente está só batendo o bolo, vamos ficar de olho aí, vendo a maceira batendo, e por enquanto não tem nada importante que vai acontecer. Eu particularmente acho hipnótico essa coisa da maceira trabalhando, batendo, né? A outra coisa importante é que assim, no dia de trabalho a gente não fica namorando a maceira olhando ela trabalhando. No dia de trabalho a gente sabe o tempo que a massa precisa, supondo que nessa receita eu sei que com menos de 20 minutos não vai dar véu. Eu ponho os ingredientes que eu tiver que colocar e eu vou fazer outra coisa. Daqui uns 15, 20 minutos eu volto para ver se está tudo bem. Essa maceira é uma maceira espiral de uma única velocidade. Uma velocidade média rápida, tá? Semi-rápida, eu poderia chamar. Então, nós estamos aí com mais de 3 minutos de batida e praticamente não tem batido, de novo, porque a maceira está meio vazia. Tem gente que pergunta, mestre, quanto tempo demora para dar véu? Depende de vários fatores. O que eu digo assim, é muito difícil fechar um véu completo em menos do que uns 7 minutos, numa maceira espiral, independente da velocidade. É possível, mas é muito difícil. Em geral, você vai tomar mais tempo para você fazer, especialmente se a farinha for a chamada farinha dura, né? Que as farinhas brasileiras em geral elas são feitas mais duras para aguentar mais impacto de batida. Ó, eu joguei um pouquinho mais de água, tá vendo? É só um restinho de nada. E uma dica importante. A gente não começa, quando a gente quer dar véu, a gente não começa com a massa muito mole. Então eu quero fazer uma massa 60% de hidratação, 70%, 80%, 90%, a gente não coloca toda essa água de uma vez. Porque para a massa poder desenvolver, o glúten poder desenvolver, ele precisa de impacto, precisa bater. A massa precisa sofrer o impacto da maceira.
E se colocar muita água logo no começo, esse impacto não fica bem aproveitado, entendeu? Então, nesse caso era pouquíssima diferença de água que eu adicionei. Era pouquíssima diferença de água, mas por hábito, na verdade, deixo um pouquinho de água para pôr depois. Aí outra coisa que eu faço também, muito costume, é pegar um borrifadorzinho, tá ali o borrifador, é pegar um borrifador para essa farinhazinha que fica grudada dos lados, depois de um tempo eu borrifo, ela umedece e depois a própria maceira tira essa farinha. Então, não sei se eu vou conseguir ver, né, porque eu estou reagindo agora ao vídeo, mas de repente dá para ver que do nada essa farinhazinha em volta começa a mudar de cor, é porque eu estou borrifando água nela. Ó, num trabalho profissional, a gente não pode deixar que isso aconteça. 6 minutos de maceira girando à toa. Nesse caso, valeria mais a pena fazer uma autólise, fazer uma biga, fazer algum outro método para essa massa agrupar mais rápido, né? Porque tempo é dinheiro, a gente tem que produzir mais rápido possível, né? E produzir com a maior qualidade possível, etc. E o equipamento que fica lá ligando, batendo sem praticamente relar na massa, não é vantagem para o negócio, tá? Aqui a gente tem 1,5 kg de farinha. Não importa a receita, a gente está aprendendo o véu. Isso aqui se aplica para alguns tipos de pizza, para quase todo tipo de pão salgado e pão doce, se aplica para brioche, panetone, etc. O ponto, tá? Não o jeito, não a receita em si. E às vezes muda um pouquinho assim, se coloca o ingrediente primeiro, coloca o ingrediente depois, se coloca toda a gordura no começo do processo ou põe depois, tá? Ou todo o açúcar no começo ou põe depois, isso varia um pouco de acordo com o tipo de receita. Então essa é a massa fermentada, né, que é o pâté fermenté. Era massa de pizza. Então eu estou fazendo uma receita. Isso aqui virou um pãozinho, tá? Que inclusive eu já sei, mas eu não vou mostrar no vídeo para não tirar o foco. O objetivo aqui é entender o ponto de vela. É claro que ao colocar essa massa já batida, dá um pouco mais de volume na maceira e ajuda a misturar. Então não pense na sua cabeça que o que está fazendo misturar melhor, se eu ponho uma massa mais batida aí que eu dou véu. Não é isso, tá? É só porque essa receita que eu ia filmar e que eu ia fazer, eu tinha essa massa mais batida. E o volume um pouco maior, né, a quantidade maior de ingrediente facilita o trabalho da maceira. Existem algumas maceiras, mesmo grandes, que ela conseguem bater uma quantidade muito pequena de farinha, menos de 1 kg, né? A minha, ela tem esse problema de bater um pouco bobinha no começo, né? Ela fica sem pegar muito, né? Mas pro final você vê que ela bate melhor, eu vou te mostrar já já. E ó, parece que eu tô molhando os cantinhos lá, tá vendo? Eu tô com um borrifadorzinho espirrando água para os cantinhos onde tinha farinha seca umedecer. Aí esses cantinhos essa farinha vai soltar, não vai ficar aquela casca de farinha grudada, né? Ó, aqui a gente pode dizer que a gente fez a primeira mudança de ponto da massa. Saiu daquela coisa que era uma farofa, com a mais úmida de um lado e mais seca do outro, e agora a nossa massa já virou uma massa, que não está homogênea ainda, mas já é uma massa, já é um aglomerado único, tá? Quando a gente usa a maceira basculante, geralmente é mais ou menos aí que ela fica, ela consegue misturar um pouco mais, homogeneizar um pouco mais, mas ela não consegue evoluir muito. Algumas maceiras basculantes que eu conheci mais recentemente até consegue dar véu, mas em geral a maceira basculante não dá véu, tá? Aí outra coisa importante, às vezes na maceira rápida, a maceira rápida ela dá véu. E às vezes na maceira rápida, se a quantidade de massa for muito pouca, a massa fica pingando dentro da maceira e não dá véu também, então cuidado com isso. Às vezes você faz, por exemplo, uma receita de 10 kg de farinha, ela dá véu. Você faz uma receita de 5 kg, não dá na maceira rápida. É porque a maceira rápida, ela precisa de um pezinho de massa para poder misturar direito, tá?
Claro, também não pode exagerar de massa. Se colocar além da capacidade dela, ela não vai misturar direito também. Aí, como o nosso vídeo é uma reação, né, eu estou tentando na edição minimizar aí os ruídos externos, etc, porque não dá para parar para regravar um vídeo longo desse cada vez que fizer um barulho na rua ou que passar uma moto, né? E como eu disse, eu acho a macera super apaixonante, assim, é hipnótico. Ver a macera funcionando assim, eu acho super hipnótico. Então, ó, nesse ponto, podemos dizer que a massa está homogeneizada, tá? Ela virou uma massa, ela está mais ou menos no ponto que a basculante deixa. A gente está aí com cerca de 10 minutos de batida. E agora a massa vai começar a evoluir. Você vê como ela, mais frequentemente, ela é pega pelo garfo e pressionada. Então, agora a massa finalmente está evoluindo. Quando a gente tem uma quantidade correta aí de farinha, por exemplo, nessa maceira uns 3 kg de farinha, já é a quantidade praticamente ideal, ela chega nesse ponto em 2 minutos, mais ou menos, 2 a 3 minutos. Como a gente está com pouquinha farinha, um pouquinho de massa batida, mas é pouquinha quantidade, aí ela tomou bem mais tempo, né? E também continua evoluindo mais lentamente. Numa quantidade maior de farinha para essa maceira, por volta de uns 2, 3 quilos mais ou menos, ela também evolui mais rápido e conclui o processo de batida mais rápido. Ah, uma coisa importante para vocês saberem é assim, hoje quando eu bati essa massa, estava um dia mais friozinho, né? Um dia mais fresco. Então eu não tive nenhum problema relacionado à temperatura. Então a água estava ambiente, a farinha estava ambiente, tudo estava ambiente, não usei gelo, não usei nada. Quando a gente usa água gelada, usa gelo ou a própria farinha gelada, né, tipo ficou num saquinho de plástico dentro do freezer, facilita a massa absorver a água e dar véu um pouco mais rápido. Mas o que é mais importante é que ajuda a manter o fermento dormente durante a batida. Porque se o fermento ele começa durante a batida, ele começa a acordar, ele começa a fermentar, começa a liberar ácidos e não deixa a massa dar véu. Então não sei se já aconteceu com você tentando dar véu, coloca a massa na maceira, coloca os ingredientes, etc, coloca o fermento, bate, e aí passa ali mais ou menos uns 10 a 15 minutos, a massa parece que ela enfraquece, como se ela ficasse se quebrando sozinha. Geralmente isso é por causa da temperatura. E como é que a gente sabe que quem está dando problema é o fermento e não a própria farinha? É muito simples, se você bater a mesma massa sem nenhum tipo de fermento, você vê que ela rompe a cadeia de glúten por temperatura e por desnaturação, etc., depois de uns 40 e poucos graus. A massa em si ela aguenta muita temperatura, mesmo que ela oxida um pouco, que ela perde um pouco da estrutura, mas ela aguenta muita temperatura. Por isso que eu digo assim, se você está batendo a massa e ela sair da maceira acima de 28 graus, saiba muito bem o que está fazendo, tá? Porque se você não souber o que está fazendo, provavelmente você está estragando a massa. E passou de 28, 30, 32, 35, 40, assim em diante, ou você está fazendo um absurdo, ou você é um mestre, uma pessoa muito especialista, um doutor, etc. Alguém que é muito especialista no assunto, né? Então essa massa já está 100% homogênea. Esse, na minha visão, é o ponto máximo que uma basculante consegue chegar normalmente. Eu já vi basculante dar véu, mas não é regra, a regra é que ela não dá, tá? E agora, finalmente, essa massa ela começou a evoluir. O que significa evoluir? Você vê que a cada 2, 3 vezes que ela dá um giro na maceira, parece que ela alisa mais, afina mais e se torna uma coisa mais elástica. Eu digo também que é como se fosse um chiclete sendo mastigado. No final, é como se fosse um chiclete muito mastigado, que virou uma estrutura só. Você vai ver quando der véu, eu comparo o véu a um chiclete mastigado, tá?
Agora veja como ela já está formando um grupo só. Ela já está perfeitamente homogênea do ponto de vista da unidade dela, já está homogênea. Vários tipos de massa de pizza, esse que é o ponto. Vários tipos de massa de esfirra, esse que é o ponto. Poucos tipos de pães, esse que é o ponto, tá? E como eu disse, em geral, os pães eles usam ponto de véu. Donut também fica muito bom, donut fermentado fica muito bom com ponto de véu, tá? Então agora, ó, a nossa massa, ela já tem alguns pontos, tenta olhar aí na imagem se você consegue ver, alguns pontos que parece que ela está muito mais uniforme e muito mais lisa do que o restante da massa. Nesses pontos em que parece que ela está formando um chiclete mesmo bem mastigado, geralmente ali próximo da haste, próximo do batedor. Nesses pontos já começou a formar o véu. Olha que interessante. Agora olha como ela está evoluindo, hein? A gente está com 15 minutos de batida. Em 1 minuto ela já evoluiu mais do que nos 15 anteriores. E vê como ela já está dando sinais de começar a mudar esse brilho dela, a cor, né? E ficando cada vez mais homogênea. Como eu disse, ela já entrou, ou seja, algumas partes dela já estão em véu, já formou uma rede de glúten complexa, já formou um tecido de glúten, mas outras partes ainda não. Por isso que a gente continua batendo. Observa bem aí, próximo da haste, geralmente no pezinho da haste, quando forma aquele chicletinho bonito assim, ali onde o véu já fechou. Mas tem que esperar, a gente está fazendo um vídeo para mostrar fechadinho. Então, mestre, eu vou fazer pão francês. O ponto que eu vou te mostrar aí vai dar certinho para pão francês. Vou fazer vários tipos de pão doce, vou fazer panetone, vou fazer um monte de coisa. Às vezes muda um pouquinho a consistência da massa, né? Ela é mais mole, mais dura, né? Mas o ponto é esse aí. Então, ó, agora oficialmente ela entrou no véu. Desculpa, é que eu derrubei um negócio aqui. Então, oficialmente ela entrou no véu, ou seja, ela toda está no véu, mas a gente diz que o véu ele tem diversas partes. Nesse caso, o véu ainda não está fechado, ou seja, ela ainda não concluiu o processo de fazer o véu. Como é que a gente vê? A gente vê que essa parte que deveria estar bem lisa, na parte de cima dela, ainda está meio onduladinha assim com algumas estrias. E ela forma um bloco, mas ela ainda não terminou de se agarrar perfeitamente na haste. Você vê que ela vai ficando cada vez mais resistente na sua relação com a haste, tá? Mas como eu disse, a partir desse ponto já é considerado que a massa está em véu. Não está fechado, ou seja, não tá completo o véu, tá? É como se fosse uma mulher grávida, que ela tá ali com 1 mês de gestação, com 2 meses de gestação, ela tá grávida, mas assim, o que a gente quer mesmo é um instante exato para dar à luz, assim, a gente quer o momento do parto, ou seja, a gravidez total, completa, até o último finalzinho lá, né? Eu dizer, por exemplo, tô meio grávida, né? Meio grávida deve ser 4 meses e pouco de gestação, né? Então, ó, você vê que ela tá formando mais liga, tá dando aquele efeito chicletão mastigado que eu falei, ela tá virando uma coisa cada vez mais única, tá? Tem gente que pensa que para dar véu tem que ficar jogando água, isso chama bacinagem em francês, é encharcadinha, né? Se dá, no popular fala que é dar uma mijadinha, né? Popular, tá? Não é educado falar isso. Então, agora a gente está finalizando a formação do véu, ela já está se estruturando muito bem e ela tem que dar uma quebrada. A maceira, ela forma e deforma a rede de glúten. Onde ela formou que ficou suficientemente forte, não deforma. E onde ela formou que não ficou tão forte, vai deformar. E o que é o ponto de véu? Em tese, é a rede de glúten mais bem feita, mais bem estruturada que a gente consegue fazer batendo a massa bastante, tá? Por isso que essas maceiras que ficam rasgando a massa demais, né, jogando a massa contra si mesma e rasgando, ela tem dificuldade para fazer véu e várias delas não fazem. E já a maceira espiral,
pelo fato da maior parte da batida formar o véu e a menor parte, que é a haste, ali algum detalhe deforma, né, rasga o véu, então ela em geral ela funciona super bem. E por isso que alguns tipos de receita precisa daquela que são 2 braços trabalhando durante um tempão, porque algumas receitas elas precisam de uma formação constante de véu sem tanta deformação. Mas todas dá para fazer um produto bom. Então, ó, o nosso véu agora dá para ver que a massa já está bem brilhosa, bem homogênea, tá? Tá uma estrutura bem legal. Você vê próximo da haste como vai formando aquele fiapo todo, então aqui o véu já está, vamos dizer assim, já dá para dar luz. É como se fosse uma grávida que ela já está num ponto que é assim, dá para esperar mais para parir a criança, para a criança nascer com mais saúde, mas se der luz agora, a chance de sobrevivência é maravilhosamente grande, tá? Vê como ela está abraçando mais agora? Olha lá, ó. Ela abraça a haste e vai formando como se fosse uma espécie de um elástico que não rompe. Ela vai grudando na haste, formando uma espécie de um elástico, ou seja, isso é indício de que o véu está se concluindo, tá? Então eu estou puxando, ó, olha lá. Então dá para ver como ela vai afinando, ó, que lisura, ó. Tá vendo? Ó. Tá fininho o véu. Só que, como eu disse, pela experiência a gente sabe que ela batendo um pouquinho mais, ela vai fechar melhor o véu. Por isso que eu continuo batendo. Mas dá pra ver que o véu tá feito aí, tá vendo? Deu essa pequena rasgadinha, é sinal. Desse jeito já daria um produto ótimo, tá? É que pra ficar um vídeo mostrando em detalhe assim um véu bem fechado mesmo, eu resolvi bater mais. Ou seja, com 21 minutos essa receita, ela deu o véu perfeito. Por isso que geralmente quando eu dou consultoria, a gente estabelece um tempo, uma quantidade de ingredientes na macera, um tempo definido e uma temperatura e bate daquele jeito. Porque eu sei que assim, se ela está começando a romper o véu com 24 minutos, 25, e ela está entrando no véu com 18, eu posso falar para os caras, ó, nessa quantidade, nessa receita, nessa temperatura, bate 21 que vai ficar lindo. Ou vai ficar o véu perfeito ou quase perfeito. Não vai passar muito, não vai faltar muito, por exemplo. Repito mais uma vez, se eu for fazer essa mesma receita de novo, com essa mesma quantidade de farinha e de ingredientes, ó, o véu está perfeito. Agora olha como ela brilha de maneira bem uniforme e parece um chicletão. Olha como ela vem como se fosse uma peça só, tá vendo? A rede de glúten toda formada lá, tá vendo? E aí a gente acabou com o nosso vídeo tutorial aí sobre o véu. Então assim, se a gente está numa consultoria e a gente vai definir um padrão para a receita, a gente, para a pizzaria principalmente, que não precisa em geral de um véu muito detalhado, a gente coloca só uma quantidade de farinha, qual é o equipamento, qual é a temperatura de trabalho, qual é a quantidade de água, acabou. Quando é panificação, aí é um pouquinho diferente, porque conforme o lote da farinha vai dar um pouco mais de diferença para o pão crescer mais, crescer menos, mas também é facinho de aprender, a pessoa entender o que é para fazer. Então ela já sabe assim, essa receita não vai dar véu em menos de 20, não vai dar véu em menos de 25, não vai dar véu em menos de 15. Chegou aquele monte de farinha, a primeira receita a gente observa. Deu véu com 18, bate mais um pouquinho, começou a saturar o véu ou fortalecer, fortaleceu com 20, deu véu com 15, beleza. A partir de agora não usa mais vigiar o equipamento. Coloca água, gelo, coloca lá o que for necessário, marca o tempo e deixa o equipamento bater lá que vai ficar legal. Se as medidas estiverem controladas, vai tranquilo. Infelizmente, assim, pela inexperiência, pelo desconhecimento, as pessoas criam um mau hábito de ficar vigiando a macera. Nesse vídeo era para ver mesmo, para ver os processos da massa. Criam um hábito de ficar vigiando a macera, de ficar querendo jogar um pouquinho mais de água, de querer ficar colocando um pouquinho de óleo, uma gotinha de alguma coisa, uma pitada de sal, e acha que é assim que dá o véu. E não é isso. O véu, só para retomar, para a gente fechar esse vídeo que já ficou uma mega aula aí bem longa. Basicamente o véu primeiro, a gente precisa que a massa tenha estrutura suficiente, firmeza para tomar pancada. Então ela não pode estar super seca, igual massa de macarrão de pastel, porque aí vai atrapalhar, formar o véu, ela vai rasgar muito fácil, mas também vai fazer véu. E ela não pode estar muito molhada, com uma massa de alta hidratação, porque vai fazer véu também, mas vai ser muito mais demorado, difícil e vai exigir muitas técnicas para poder fazer véu. E qual que é o tranquilão? Geralmente uma hidratação entre 50%, 55%, 46%,
Depois que ela entrou na fase do véu, aí eu posso ir fazendo a chamada bacinagem, que é ir colocando mais água aos poucos, a hidratação vai subindo, o véu vai terminando de se formar, eu vou colocando mais água até chegar na hidratação final. Portanto, se você quer saber como é que dá véu de massa de alta hidratação na macera, é o que você viu. Mas quando eu falei assim pra você, ó, ela entrou no véu, vamos deixar mais um pouco. Ali com mais ou menos uns 18 minutos de vídeo, seria, uns 20 no máximo, seria a hora de pegar, por exemplo, digamos que uma massa de 70%. Eu tenho ali 100 e poucos gramas de água separado, eu jogo uns 20 ml, espero misturar, jogo mais 20, espero misturar, jogo mais 20, espero misturar, até concluir a formação do véu de alta hidratação. Tenho certeza que ficou super claro aí sobre ponto de véu, sobre a importância de dar o ponto de véu. Outra coisa muito importante, controle de temperatura. Se a massa esquentar, vai fermentar, se fermentar, vai degradar. E se você está vendo esse vídeo pensando em fermentação natural, cuidado com o pH do fermento. Em geral, o fermento natural ele é misturado na água e depois colocado na maceira para depois pôr a farinha. Por quê? Por causa do pH do fermento, pode ser que ele danifique a rede de glúten e aí não consegue formar véu. E aí você fica sofrendo e não consegue chegar no ponto necessário ali nunca consegue atingir o véu. No caso do fermento natural, geralmente é o pH que está muito ácido, né? E essa acidez danifica a rede de glúten, pode ser outras coisas também. Por fim, nem todo tipo de receita exige ponto de véu, tá? É só para conhecimento mesmo, e se você precisar de uma ajuda, consultoria, orientação, se você precisar de alguma coisa, pode falar comigo, pode falar com a minha equipe, entrar em contato aí pelo site e procurar nas redes sociais. Tenho certeza que temos muita coisa boa para ajudar os donos de pizzarias, padarias e esfirrarias aí no país. Um grande abraço, pessoal, e até mais.